Mateus 22, 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos irmãos ouvintes da Santa Palavra de Deus, para que nós sejamos abençoados em todas as áreas de nossa vida, precisamos conhecer a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos, todos os dias, influenciados com coisas de fora, com negatividade. Você liga com a televisão, você vê notícias de derrota. Você abre as redes sociais, você vê notícias de derrota. Muitas coisas que têm influenciado até mesmo a fé de muitos crentes. E o Senhor Jesus, Ele falou que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras Sagradas. Quando alguém está doente, principalmente crente, diz assim: eu estou doente porque é a vontade de Deus. Mas conhecendo as Escrituras Sagradas, se o crente conhece as Escrituras Sagradas, ele nunca vai abrir a boca e dizer: eu estou doente porque é a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 15, versículo 26, e diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor quem te sara. O profeta Oséias, ele disse lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor, usando o profeta, disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A palavra de Deus diz em João 10:10 que o ladrão vem senão para matar, para roubar e para destruir. A palavra de Deus diz aqui em João 10:10, a parte B, o Senhor Jesus Cristo diz: eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Quando nós falamos essa vida abundante, é uma vida nessa terra com saúde. Quando a pessoa está enferma e diz: é da vontade de Deus, não. Tudo que é ruim vem do mal. Satanás tenta matar, roubar, destruir. As enfermidades vieram após o pecado. Quando Deus fez Adão, quando Deus fez Eva, eles eram perfeitamente saudáveis. Eles não tinham nenhum tipo de enfermidade, nem na mente, nem no coração e nem no corpo. Aí quando veio o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado trouxe a maldição da enfermidade. E Satanás, ele usa muito as enfermidades para atingir o corpo humano. A palavra de Deus conta a história, o irmão Antônio agora há pouco, da mulher encurvada. A mulher que havia 18 anos estava encurvada, e ela foi lá na sinagoga, e diz a Bíblia que quando o Senhor viu ela, chamou ela e disse: mulher, ele colocou as mãos sobre ela e disse: tu estás livre da tua enfermidade. Imediatamente ela se endireitou, porque a vontade do Senhor é curar, libertar, transformar e salvar. Quando o Senhor via alguém doente, Ele não deixava aquela pessoa doente. Quando Ele via a pessoa perturbada, Ele não deixava a pessoa perturbada. Quando Ele via a pessoa paralítica, Ele não deixava a pessoa paralítica. Ele curava e libertava a todos. E o Senhor falou que aquela mulher estava presa. Quem havia prendido aquela mulher?
com espírito de enfermidade nas costas dela? Satanás, que havia prendido aquela mulher com aquela enfermidade. Ela tinha um espírito de enfermidade no corpo dela, que fazia com que ela ficasse olhando para baixo. Mas quando ela foi aonde estava o Senhor Jesus, e o Senhor colocou as mãos sobre ela, ela foi curada. A vontade do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e ouvintes, é sempre curar, é sempre libertar, é sempre transformar. Aquele leproso, quando chegou até o Senhor Jesus cheio de lepra, ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. O Senhor estendeu a mão para ele, colocou a mão sobre a cabeça dele e disse: eu quero ser limpo. Imediatamente ele ficou curado da lepra. Porque é da vontade do Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 103, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Aqui está dizendo: quem é que cura as nossas enfermidades? É o Senhor. Quem é que perdoa o nosso pecado? É o Senhor. Então, se Ele cura, Ele não quer que nós tenhamos a enfermidade. A enfermidade, ela vem por causa do pecado. A palavra de Deus diz ainda, quando Pedro ele estava pregando a palavra, lá em 1 Pedro 2:24, Pedro, que foi um homem que orou por muitos enfermos, ele disse aqui: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas fortes sarados. Esse fortes aqui está falando de quem? De nós. Pedro está dizendo: pelas feridas do Senhor Jesus fomos sarados. Ele está dizendo: pela ferida do Senhor Jesus, você vai ser sarado. Não, você já foi. Olha, é o seguinte: o Senhor Jesus já determinou a tua cura. Só basta agora você tomar posse. Porque Pedro ele diz assim: olha, ele não falou assim, pelas suas feridas você vai ser sarado. Não, pelas suas feridas fortes sarados. Está dizendo aqui: mas Ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta Isaías está falando: pelas pisaduras, pelas feridas, pelas dores do Senhor Jesus, nós somos sarados. Aquela dor que você está sofrendo agora com ela, o Senhor Jesus já sofreu em teu lugar. Ele já levou naquela cruz. Deus, Ele vela sobre a palavra para cumprir. Então, se você acreditar no milagre, na cura do seu corpo, acreditar que o Senhor Jesus já levou essas dores, essa enfermidade, e tomar posse, você já está curado. Muitas vezes nós olhamos para o tamanho da enfermidade. Nós temos que olhar para as promessas da palavra de Deus. Queridos irmãos ouvintes, é como o Senhor Jesus estivesse aqui falando com você na palavra. Ele está dizendo aqui: olha, pelas minhas pisaduras eu já te sarei. Então tome posse dessa bênção na sua vida. Tome posse dessa vitória na sua vida. Você que está enfermo, e você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, a palavra de Deus diz também que Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Está aqui em Isaías 53, diz aqui: Ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. Quando o Senhor Jesus estava sofrendo naquela cruz, quando estava pregando Ele na cruz, quando Ele estava sofrendo na mão dos soldados romanos,
de Herodes, aquelas feridas dele, ele estava sendo moído pelas nossas iniquidades, ele estava sendo ferido por causa dos nossos pecados. Mas assim como nós devemos tomar posse da cura, devemos tomar posse também da salvação. Ele já fez a parte que só ele podia fazer. A morte de Cristo, ela foi uma morte que alcança todos os seres humanos de todas as gerações. A morte dele foi uma morte redentora, mas para que você seja salvo do pecado, para que você seja salvo da ira de Deus, salvo do inferno, para que você tenha o perdão dos pecados, é preciso você tomar posse, confessando o nome de Jesus como Salvador da sua vida, porque Ele levou seus pecados. Então, se Ele levou seus pecados, você tem que dizer: eu confesso Jesus como meu Salvador, porque Ele tomou o meu lugar. Ele tomou meu lugar para que eu não pudesse mais sofrer a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte física, a morte espiritual. Mas a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Toma posse da vida eterna. Deus, Ele te criou para tu ter a vida eterna. Agora você, amigo que está aqui nessa noite, você tem que tomar posse dessa vida. O Senhor Jesus conquistou para você a vida eterna. O Senhor Jesus conquistou para você o perdão dos pecados. O Senhor Jesus te comprou para Deus. Mas você tem que tomar posse. A graça de Deus te dá a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. E para você receber Jesus como Salvador da sua vida e trazer todos os benefícios da salvação, você precisa crer com o coração e confessar com a boca: eu aceito que o Senhor Jesus é o meu Salvador, porque Ele tomou meu lugar naquela cruz. Eu aceito que Ele é o meu Salvador, porque Ele levou sobre Ele os meus pecados. Eu aceito, eu quero receber Ele hoje na minha vida.